Olá, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo com o Maicon Lacerda, que é gerente de inovação e tecnologia do Senai. E vamos estar falando um pouquinho sobre as transformações do setor da indústria ligados à questão digital. Maicon, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Bom dia, Nicole. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É um grande prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Maicon, a gentileza da sua presença aqui no dia de hoje. Maicon, a gente vê que a transformação digital ela está em muitos setores da sociedade, ou seja, quase que em todos os setores. A gente até na nossa vida pessoal, passando pela política, passando pelos e-commerces da vida e na indústria também. Como é que você vê essa questão dessa transformação digital e como ela está chegando, ela está se moldando aqui no estado de Alagoas? Perfeito, João. A transformação digital é um desafio das empresas do mundo inteiro, né? As empresas que não estão conectadas, não estão ligadas a esse mundo digital, elas perdem competitividade. Agora a gente tem um trabalho muito forte de desmistificar o conceito, o contexto da transformação digital e da indústria 4.0, que também é um tema bastante debatido nas indústrias hoje, né? De nada adianta uma indústria, uma empresa trazer os conceitos de transformação digital, de tecnologia, se os seus processos não estão otimizados, não estão organizados, não estão estruturados. Quando a gente fala em tecnologia habilitadora da indústria 4.0, por exemplo, o uso de inteligência artificial, machine learning, automação, robotização. Para que eu vou sensoriar uma fábrica que o processo não está automatizado? Então, o primeiro passo para que as empresas se adequem a esse mundo da transformação digital, da indústria 4.0, é trabalhar com seus processos minimamente estruturados. A partir desse primeiro movimento, aí sim, faz sentido a gente falar em uso de tecnologias habilitadoras, né, para que a empresa esteja mais conectada, a empresa esteja mais direcionada para o mundo digital. E o Senai tem apoiado muito as empresas nesse movimento, né? Vocês devem ter já ouvido há muito tempo falar da atuação do Senai no contexto da educação profissional. Sim. O Senai já é a maior instituição de educação profissional da América Latina, um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo. O Senai também tem promovido esse debate ligado à inovação e à tecnologia. E a gente estrutura essa área em 4 grandes vertentes. Nós atuamos com consultoria, e aí a nossa consultoria é muito ligada nesse contexto que eu acabei de mencionar, né? Nós ajudamos as empresas no aumento da produtividade, na redução de custos, no atendimento a normas, regulamentos técnicos, legislações, e também nessa jornada da transformação digital. A gente também tem um laboratório de metrologia, não é meteorologia, é metrologia, né, que é a ciência das medições. A gente ajuda as empresas com a realização de calibrações de instrumentos, ensaios laboratoriais, atendendo aí especialmente a cadeia da construção civil. Vocês não imaginavam, eu acho, que o Senai tem uma fábrica de software dentro do Senai, né? Nós desenvolvemos sistemas web, aplicativos móveis, trabalhamos com engenharia, ciência de dados, ajudando as empresas na análise de dados para tomada de decisão mais assertiva. Ô, Maicon, e como tem sido essa busca, essa procura pelas empresas, pelas indústrias alagoanas para a realização desses serviços, podemos dizer assim? Deixa eu complementar a sua pergunta. As empresas, na maioria dos casos, elas procuram o Senai, ou o Senai ele vai até as empresas, ele leva essas ações ou projetos? O que é que tem de projetos que o Senai pode levar para essas empresas? Perfeito, Natália, boa pergunta. É um movimento de mão dupla. Na verdade, o Senai vai até as empresas oferecer algumas soluções, trazer algumas linhas de serviços, alguns programas que, inclusive, são 100% subsidiados, onde a empresa não tem custo, né? E muitas empresas também nos procuram, né? Em 2021, nós inauguramos foi um projeto pioneiro, o primeiro Hub Senai de inovação e tecnologia do Brasil. Nesse habitat da inovação, nós recebemos com bastante consistência empresários querendo debater inovação, discutir sobre possibilidades de projetos inovadores. Desenvolvemos pesquisa aplicada em conjunto com a academia, conectados a uma rede nacional de institutos de inovação. Desenvolvemos pesquisa,
para trazer soluções para desafios complexos. Então, esse movimento é muito, Natália, de mão dupla, né? As empresas nos procuram, o Senai vai até as empresas. O Senai é reconhecido, né, como essa instituição que conhece a fundo o chão de fábrica, né, fala a linguagem da indústria, entende do processo produtivo, e aí nós sempre buscamos customizar as soluções para cada contexto de cada indústria. E no caso referente à indústria, João, qual a relação que você pode fazer dessa transformação digital e o aumento da competitividade da indústria? Perfeito. Bom, esse é um elemento chave para que a empresa seja mais competitiva. Como eu falei, as empresas hoje que não estão conectadas, que não estão habilitadas ao uso de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, que não estejam ligadas a essa jornada, a esse movimento da transformação digital, elas perdem competitividade. Elas estão mais distantes dos seus clientes, estão mais distantes dos seus consumidores, têm um volume muito significativo de desperdícios nos seus processos produtivos. Boa parte do seu processo produtivo é composto por pessoas que não realizam atividades que agregam valor ao seu processo produtivo. Elas estão direcionando hora homem para atividades que não agregam valor. Então, esse contexto da produtividade e da transformação digital é essencial para que as empresas no Brasil e no mundo sejam mais competitivas. Eu queria trazer um indicador também que é super recente. O Brasil, em 2023, ele foi posicionado na 49ª posição em relação ao Índice Global de Inovação. Esse indicador ele é desenvolvido por uma instituição que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Apesar do Brasil ter subido 5 posições em relação à última pesquisa, a gente tem uma série de desafios, né? A gente está muito distante de países que são referência hoje no mundo, como a Suíça, a Suécia, Estados Unidos, Reino Unido e Singapura, que ficaram entre as 5 primeiras posições, né? Um outro contexto, o estado de Alagoas, né? Em 2023, nós também recebemos o resultado de uma pesquisa da Federação das Indústrias do estado do Ceará, onde desenvolve um ranqueamento dos estados mais inovadores, né, no Brasil. E o estado de Alagoas ocupa a antepenúltima posição. Então, nós temos uma série de desafios, né, tanto no contexto nacional quanto no contexto estadual, para apoiar essas empresas e o nosso estado a ser mais competitivo no mercado de trabalho. E aí a gente sabe que existe uma cadeia, uma imensa cadeia, na verdade, de tecnologias disponíveis, né, Maicon? E como é que a empresa ela pode escolher as tecnologias certas para esse processo de transformação digital? Como é que elas podem tomar as decisões sobre quais medidas, quais tecnologias elas devem adotar para melhorar essa competitividade, para poder passar por essa jornada? Perfeito, Nicole. A gente sempre toma o cuidado de não glamuralizar esse contexto da transformação digital, né? Não faz o menor sentido a gente automatizar, sensoriar um processo que não agrega valor. Naquele processo, naquela atividade que o trabalho humano possa ser substituído de uma forma que agregue valor, faz sentido para a empresa adotar algum tipo de tecnologia. Que tipo de tecnologia é essa? Automação, robotização, sensoriamento, conectividade, inteligência artificial, machine learning, integração de sistemas, uma série de tecnologias. Agora, cada caso tem que ser estudado, né? Uma tecnologia adotada para uma empresa, nem sempre ela vai fazer sentido para uma outra organização. E a gente sempre trabalha, né, os nossos consultores, olhando para a realidade de cada empresa, começando, fazendo um primeiro passo por meio de um diagnóstico empresarial. Esse diagnóstico avalia, né, o contexto, qual é o negócio, a característica do processo produtivo, a característica daquela empresa e direciona, né, linhas de trabalho, intervenções no processo produtivo, a adoção de tecnologias que façam sentido para cada uma das empresas que estão sendo estudadas. E no aspecto financeiro, sobre essa inserção das tecnologias no dia a dia, na questão do trabalho das indústrias, como funciona esse suporte do Senai para esse quesito financeiro, por assim dizer? Bom, boa parte, né, dos programas que o Senai desenvolve em conjunto com outras organizações, eles são programas subsidiados, né? Então as empresas não precisam desembolsar
um recurso para ter acesso, né, a essas metodologias, a esses trabalhos. E toda a consultoria, todo o apoio que o Senai proporciona para as empresas, ele tem um foco, que é gerar resultado. Como é que a gente garante que o trabalho do Senai, que a consultoria do Senai, que as intervenções do Senai geram resultado? Todos os projetos, eles utilizam indicadores de desempenho. Então, toda a consultoria que está ligada ao processo produtivo, a gente tem uma meta de gerar, no mínimo, 20% de aumento de produtividade nas empresas, de gerar, no mínimo, uma redução de 10% nos custos das empresas. Como é que a gente faz isso? Antes de realizar as intervenções, nós fazemos medições no processo produtivo. Utilizamos um indicador, definimos a construção de um mapa de fluxo de valor. Então, a gente tem uma fotografia no início das atividades, realiza intervenções no processo produtivo e tira uma nova fotografia no final do trabalho. E a gente consegue avaliar se aquela intervenção que foi feita na empresa gerou, de fato, algum tipo de resultado para a empresa. Então, a meta que o Senai sempre leva em consideração de uma melhoria significativa nos resultados da empresa, não no resultado do Senai. Maicon, trazer uma fala aqui que gera assim, discussão na nossa sociedade e que saber a sua opinião sobre essa questão. O Elon Musk recentemente falou sobre a questão da automação, que a automação é um caminho sem volta para o mundo, da maioria das atividades que hoje são exercidas pelos seres humanos. E ele destacou nessa fala que a tendência do mundo é que seja criado um fundo para que esses fundos bilionários, trilionários, arquem com as despesas de parte da sociedade mundial, porque vai haver um desemprego em massa devido a essa questão dessa automação. A gente falando nessa perspectiva, se a gente fosse pensar 10, 15, 20 anos atrás, a gente inimaginaria a questão do telefone celular, dos smartphones, enfim, dessa tecnologia que avança com tamanha celeridade. Como você vê essa questão dessa relação automação/desemprego? Excelente pergunta, João. Bom, de fato, se as pessoas não se capacitarem, se as pessoas não se desenvolverem, elas serão substituídas pela máquina, pela tecnologia, pela automação. O que acontece hoje é que isso vai acontecer. Processos, atividades que são realizadas, e já está acontecendo, né, que são realizadas por pessoas, serão substituídas por máquinas, por equipamentos, por tecnologia, por robôs, por automação. Agora, se essas pessoas que desempenhavam essas atividades se desenvolverem, se capacitarem, elas vão ocupar papéis muito mais estratégicos dentro de uma empresa. Tem um indicador, João, que é muito interessante, que está muito ligado à fala da Natália e da Nicole, no contexto da importância das empresas olharem para a produtividade, para a competitividade. Um dos grandes problemas hoje no Brasil, ligados à produtividade, são dois problemas principais. Fatores internos, né? Os trabalhadores hoje recebem uma carga muito baixa de capacitação. E quando as pessoas não são capacitadas, o desenvolvimento de processos de trabalho padronizados ocorre de maneira inadequada. Um trabalhador norte-americano recebe uma carga de aproximadamente 130 horas de treinamento por ano na indústria, enquanto um trabalhador no Brasil recebe, em média, 30 horas de capacitação por ano. Uma diferença muito grande. O que isso influencia? Hoje nós precisamos cerca de 4 trabalhadores no país, no Brasil, para desenvolver o que um trabalhador nos Estados Unidos consegue desenvolver. Em um outro contexto também é a falta de uso de técnicas, de ferramentas, de metodologias ligadas à manufatura enxuta, né? Técnicas super simples. E aí a gente sempre usa esse contexto de tentar desmistificar, né? Que a tecnologia é algo distante, é algo complexo, é algo que não está relacionado à minha empresa. Ela pode ser aplicada em qualquer contexto empresarial, empresas de micro, pequeno, médio e grande porte, empresas de qualquer segmento econômico, não só indústrias, também comércio, também serviços. E são técnicas simples que podem ser adotadas. Um programa 5S, um Kanban, um mapa de fluxo de valor, uma troca rápida de ferramenta, um trabalho padronizado, a implantação de um procedimento operacional padrão, tudo isso auxilia.
Mas é importante também ter a contrapartida, o olhar da empresa em querer desenvolver a sua força de trabalho, em querer desenvolver, em querer capacitar as pessoas para que esse contexto da tecnologia não seja enxergado como risco de desenvolvimento, João. Fica muito claro na sua fala, né, finalizando isso que o João perguntou, que não adianta, nunca vai adiantar uma transformação digital, um processo de automação das empresas, de desenvolvimento como um todo, se não existir, paralelamente a isso, né, junto dessa transformação, um apelo, um olhar voltado para a especialização, para a capacitação da mão de obra. Então, a gente imagina essa questão do desemprego em massa, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também pensar na pessoa, né, na pessoa humana que vai estar ali operando grande parte dessas máquinas, dessas tecnologias, né? Perfeito, isso mesmo. Quero agradecer demais a participação do Maicon Lacerda aqui no dia de hoje, no Jornal da Manhã. Ele que é gerente de inovação e tecnologia do Senai aqui do estado de Alagoas. Maicon, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e quero deixar um espaço aqui para as suas considerações finais. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Natália e Nicole. Foi um prazer estar aqui com vocês. Parabenizá-los aqui pela condução do programa, do Jornal da Manhã. É sempre uma referência aqui no nosso estado. Contem sempre com o Senai. Eu queria, se vocês permitirem, deixar aqui o nosso contato, claro, caso claro. as empresas tenham interesse. Né, contato, arroba, número, WhatsApp, fique à vontade. Nós temos uma central de relacionamento que os nossos consultores podem ser contactados, que é um número de WhatsApp, o 082-98136-3099. Repete aí, por favor, Maicon. 82-98136-3099. Temos um e-mail que é comercial@sistemafiea.com.br e o pessoal pode também nos seguir pelas redes, né, no Instagram, o @SESI Senai Empresas e o @Senai Alagoas. A gente vai estar sempre à disposição e é um grande prazer recebê-los aqui na nossa casa. Maicon, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado às minhas companheiras de bancada aqui, Nicole, Natália, nosso Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.